Olá pessoas, eu sou a professora Annelise, você está assistindo a nossa playlist História por Meio de Imagens e hoje eu vou falar sobre a obra do Cândido Portinari chamada Os Retirantes. Bora pra aula? Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você não conhece o meu canal, eu peço que você entre aí nas playlists, óbvio, depois que você assistir esse vídeo, né? A gente tem playlists de história geral, história do Brasil, história da América Latina. Tem uma playlist só para você que é jovem professor, que tá começando a dar aula agora e quer algumas dicas. E tem essa playlist aqui maravilhosa, História por Meio de Imagens, em que eu faço análise de algumas imagens, pensando no contexto histórico, trazendo problematizações, e eu acho que você vai gostar. Para quem tá acostumado com essa série de vídeos, sabe que geralmente eu falo do contexto histórico, da trajetória do autor, da autora, e depois eu passo para a análise da imagem em si. E hoje eu não vou fazer diferente. Então vou falar um pouco sobre a vida, a obra do Cândido Portinari antes de eu entrar na análise, ok? Bom, para quem não sabe, o Cândido Portinari é um artista brasileiro, nasce em Brodowski, no interior de São Paulo, em 1908, dentro de uma família de imigrantes italianos. Então, o Cândido Portinari convive em fazendas e convive com o trabalho rural desde muito cedo. E também foi desde cedo que o Cândido Portinari demonstrou interesse pela pintura. Não é à toa que a família dele enviou ele para o Rio de Janeiro para que ele pudesse lá estudar melhor as técnicas de pintura. Eu tô falando aqui do início do século XX. Então, dá para perceber que o Portinari, né, ele tá ali nascido e a sua trajetória se desenvolve dentro de um contexto de grandes transformações para o Brasil e para o mundo, e também dentro de um contexto em que ele faz parte de uma geração dos modernistas aqui no Brasil, né, dos grandes pintores, escultores, literatos da geração do modernismo, e ele vive também, testemunha as mudanças políticas, sociais e econômicas que o Brasil tem nesse início de século. Então ele vai participar, né, no sentido de observar também, né, como todos os brasileiros naquele contexto, por exemplo, a Revolução de 30, a entrada de Getúlio Vargas no poder também com a ditadura do Estado Novo, enfim, todas essas questões, Segunda Guerra Mundial, que estão dentro desse contexto e a gente não pode deixar de falar aqui para vocês. Então, ainda pensando na trajetória do Portinari, entre 1928 e 1930, ele acabou vivendo pela Europa. Então, ele passou por vários países diferentes, como a Itália, por exemplo, até se estabelecer na França. E é lá na França que ele vai estudar junto com outros artistas na chamada Escola de Paris. O mais interessante é que lá na Escola de Paris ele conhece artistas como Matisse, por exemplo, e o Picasso, que vai ser uma das grandes influências da sua obra, principalmente nessa década de 30 e 40. Em 1931, Portinari volta para o Brasil, conhece então os grandes artistas do modernismo, tem contato com essas pessoas, e é a partir daí que o Portinari inicia uma série de exposições aqui no Brasil e a sua carreira vai se desenvolvendo. Em 1939, que é o ano do início da Segunda Guerra Mundial e já tem aí um tempinho, né, do recém-instaurado Estado Novo, o Portinari faz uma exposição patrocinada pelo governo brasileiro, chama a atenção aí dos modernistas nesse contexto, e durante esse período estado-novista, o Portinari inclusive vai trabalhar com as suas técnicas, com essas exposições, pensando já bastante numa questão aí política e social. Não é à toa que em 1945, quando do fim do Estado Novo, o Portinari vai acabar se filiando ao Partido Comunista. E, claro, depois de um tempo ele vai acabar tendo problemas com isso e não vai ser mais um militante do partido, mas essa é uma informação bastante valiosa e importante pra gente entender também, inclusive o interesse dele nas críticas sociais e políticas nesse contexto. É por isso que em 1948 o Portinari passa a ser reconhecido como um artista engajado e principalmente um artista que está envolvido com a crítica social. Quando ele começa, a partir da década de 40 e década de 50 também, a pintar temáticas como os retirantes, os migrantes nordestinos. Essa é uma fase bastante importante da carreira do Portinari. Em 1962 ele acaba falecendo, ironicamente por uma intoxicação, envenenamento na verdade, com a tinta
tinta da pintura que ele utilizava, mas apesar de muito novo e ter uma carreira bastante breve, o Portinari é super reconhecido até hoje, né? Não tem como a gente não pensar em migração, na seca, na questão dos retirantes, sem vir na nossa mente o quadro, né? Ou os quadros do Portinari. Eu poderia aqui ter escolhido diversas outras obras do Portinari que são de destaque, mas eu achei interessante trazer essa questão aqui para vocês, principalmente por conta desse engajamento social e porque a gente pode fazer uma ponte do contexto histórico relacionado à seca. A gente sabe que o problema da seca no Brasil é uma constante, infelizmente, tem melhorado bastante, mas ainda é uma questão, e a seca ela envolve também problemas sociais, refletem, né, nos problemas sociais da população, principalmente aqui no caso nós estamos falando do Nordeste, no Nordeste brasileiro. E aí a gente pode relembrar também que tem diversos outros autores e artistas que falaram sobre a questão da migração e da seca no Brasil, como por exemplo a Raquel de Queiroz no livro 15, ou até mesmo Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então não é à toa que a gente consegue relacionar e articular essas obras artísticas e literárias também, porque é um tema importante, é um tema bastante tocante. E aí, pensando nas obras do Portinari em si, nós temos aí uma série de pinturas que se voltaram à questão dos retirantes. Hoje, para vocês, eu vou falar sobre a obra Os Retirantes, de 1944, mas ela está dentro de uma série de 3 pinturas e que vocês podem perceber, inclusive, que são muito tocantes, mas o Portinari lidou com esse tema ao longo da sua carreira. Então, nós temos essas séries de pinturas da década de 40, mas também temos outras séries de pinturas da década de 50. E em cada momento, o Portinari estava passando por transformações e conheceu diversas técnicas artísticas que influenciaram nas suas obras. No caso das obras da década de 40, dessa série da década de 40, a gente vê bastante a influência do Pablo Picasso. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui, e eu sempre deixo isso nos meus vídeos, tá? Na descrição, algumas referências que eu utilizei para fazer esse vídeo de hoje. E aí eu tenho artigos, teses, análises que vão trazer para vocês outras questões, as obras do Portinari, para além do que eu tô falando aqui. Então vocês podem se aprofundar a partir dos links que eu vou deixar aqui na descrição, ok? Mas vamos lá. Essa série de 1944, chamada Os Retirantes, tem 3 quadros. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Enquanto eu for falando, a gente vai falando também sobre elas, vocês vão entender um pouco melhor, tá? A primeira tela, né, dessa série é chamada de Retirantes, que é a que a gente vai analisar, de 44. A segunda tela se chama Criança Morta, também do mesmo ano, vocês estão vendo aí na tela. E a terceira delas é O Enterro na Rede, também de 1944. São obras que tratam de uma realidade bastante cruel, que infelizmente tem ponte até inclusive com temáticas sociais dos dias atuais. E nessas obras a gente percebe muito do uso dos sentimentos pelo Portinari. Então nós temos aí a ideia da dor, as lágrimas, a resignação, sentimentos bastante angustiantes, inclusive. Então, para além da estética, o Portinari estava bastante preocupado em como a sua obra poderia trazer um reflexo sobre a questão social e como ela poderia fazer as outras pessoas refletirem sobre essa questão social também. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, então, Os Retirantes. Esse quadro se encontra hoje lá no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que fica ali na Avenida Paulista. Se você já foi para lá, se você conhece essa obra de perto, deixa aqui nos comentários, conta para mim o que você acha, né? O que você sentiu quando você viu essa obra aí pela primeira vez. Pela imagem na internet, nos livros didáticos, a gente já vê que é uma imagem bastante forte, mas pessoalmente ela ainda é mais emocionante. Então eu recomendo que, se vocês tiverem a oportunidade, venham para São Paulo visitar o MASP, para além de outras exposições, né, poder ver esse quadro que é bem emocionante. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem da obra. Nós temos uma família que tá descalça nessa terra seca, né? Dá para perceber a terra bastante seca pelas cores também. Uma terra cheia de ossos pelo chão, como se fosse uma lembrança das pessoas mortas, né, que ficaram ali pela estrada. O olhar dessa família é um olhar bastante desesperado, perplexo. Eles seguem todo o caminho juntos ali, então não tem como você não bater o olho e pensar na família do Fabiano de Vidas Secas, né? Eu pelo menos lembro muito disso. Nós temos aí uma mulher bastante apreensiva que tá segurando um bebê num braço,
braço, enquanto no outro braço ela tá tentando equilibrar uma trouxa de roupa na cabeça. O pai da família tem os olhos bastante assustados também, a gente percebe um sofrimento nele. Dá a mão para um menino e com a outra mão também tá carregando um fardo, né, vamos dizer assim. Também tá carregando ali uma trouxa. Tem uma terceira criança que tem uma barriga bastante grande, provavelmente pensando nas crianças que adoeciam com vermes e outras doenças comuns nesse contexto. Nós temos também uma pessoa mais velha aí, um homem, que tá um sofrimento aí muito grande, né? Tem um cajado também na mão, tentando ali proteger a família, desculpa. E nós vemos também os urubus logo acima das famílias que estão rondando a família, né? Rondando as pessoas ali nesse retrato de penúria, nesse retrato bastante triste. Dá pra perceber também, pensando agora mais na questão estética, visual da obra, que as cores são bastante neutras. Vocês percebem aí na tela o azul, o marrom, o preto, né? Cores mais terrosas também, quando a gente vê o solo e as roupas das pessoas na cena. E a tristeza, né? Acho que é algo muito forte aí na feição de todos os personagens. O bebê, inclusive, que a mãe tá carregando, a gente não consegue ter muito acesso aí à feição dele. A gente consegue imaginar o que ele tá passando, mas a gente não consegue ter certeza. E, obviamente, que o título Os Retirantes vai fazer referência a esses personagens que estão tentando fugir dessa situação de seca, de pobreza, de miséria, para um lugar melhor, para um lugar em que eles possam ter uma vida digna. E apesar de ser uma tela bastante triste, né, você tem aí o olhar dessa família diretamente para quem tá observando o quadro, e a gente parece que consegue absorver essa angústia, a gente também consegue pensar em vários temas diferentes, pensando na questão dos retirantes, numa questão social também, do porquê não se tem uma ajuda, né, uma assistência para essas pessoas que vivem a seca, que vivem essa situação. A seca é um fenômeno natural, mas a gente sabe também que tem questões políticas e econômicas profundas que acabam fazendo com que essa situação até piore. Então dá pra gente usar essa tela para questões interdisciplinares, inclusive é importante nós, como historiadores, historiadoras, fazermos essa ponte passado-presente. Infelizmente não tem como a gente não problematizar isso, né? Mas ano passado saiu uma pesquisa, eu vou deixar aqui no link também para vocês poderem ter acesso, né? Dizendo que em 2020, 19 milhões de pessoas do Brasil passaram fome e que no norte e no nordeste a fome atinge cerca aí de 18% e 13% dos domicílios. Então, nós temos ainda aí, infelizmente, essa questão da fome, da carestia de vida, né, como uma questão social bastante forte e que ainda não foi inteiramente resolvida, infelizmente. Então, essa foi a análise da obra dos Retirantes. Me diga aqui nos comentários se você gostou desse tipo de análise, se você gosta desse tipo de vídeo também. Se você tiver curiosidade para saber sobre outras pinturas e outros artistas da história, aqui na playlist História por Meio de Imagens temos outras obras interessantes também. Deixa sua curtida no vídeo, não se esquece de compartilhar para quem você acha que vai gostar e até a próxima aula.